Oi, como vai você? Que faz tão bem pra mim. Agradecer de coração por você. Acredito que a vida escolhe a gente a ser professor. O professor, ele tem um papel muito importante na sociedade e ele tem esse papel de transformar o cidadão, a pessoa que está em crescimento. Queria tanto te abraçar pra alcançar as estrelas. Não vai ser fácil, mas se eu te pedir, você me ensina como descobrir qual é o melhor caminho. Um dos motivos que eu acabei escolhendo ser professor foi o fato de querer uma estabilidade financeira, poder estar ajudando meus pais sem estar correndo risco de ficar sem emprego no mercado comum que é hoje, né? E as opções que eu tinha de vestibular eram essas, de noturno era a única opção, era geografia, que eu precisava trabalhar. E ao longo da minha carreira acadêmica eu consegui bolsas de estudo, né? Eu ganhei para estudar na Universidade Federal e foi isso que me incentivou a estar participando de ser professor, para estar ajudando as pessoas a mudarem a sua realidade. Ser professor foi um acaso na minha vida. Na verdade, eu não escolhi ser professor. Eu virei professor meio ao acaso. Estava meio perdido, sem saber o que faculdade fazer. Resolvi fazer letras porque gostava de escrever. E depois que eu fiz letras, que aprendi a me dedicar à escrita, aprendi também a me dedicar à docência durante os estágios. E no estágio eu descobri que eu gostava de ensinar, que eu gostava de provocar os alunos a saírem do grau de conhecimento que eles estão para irem para um grau maior, que eu gostava de provocar a curiosidade dos alunos. Na década de 80, quando eu tive que fazer a opção do que eu ia fazer da minha vida, né, eu tinha vários amigos, vários colegas de escola, no ensino médio, que estavam justamente nessa questão, ia fazer o quê? Né? Ia fazer um curso superior, ia fazer o quê? E eu sempre gostei da área de humanas, né? Eu tive a oportunidade e fui fazer a área de humanas. Eu fiz um primeiro vestibular para geografia e depois fiz para sociologia. E como eu passei numa faculdade boa, fui fazer sociologia, né? Que é da área de humanas e tem no tronco, né, como espinha dorsal da disciplina de sociologia, a geografia e a história, né? Depois tem ciência política, antropologia, todas as disciplinas que sempre eu gostei. Daí eu decidi optar por essa cadeira, né, por essa disciplina, e ser professor veio como consequência depois. Para o mercado de trabalho foi a melhor opção na ocasião. Quanto a ser professor, é uma profissão que sempre me atraiu, sempre esteve ao meu lado, pois sempre tive duas profissões. Bom, a princípio, sempre gostei da área da educação, do magistério. Tinha dúvida, como todo adolescente, quando termina o ensino médio, tem dúvida. Fiz vários vestibulares, até já contei para os alunos em sala de aula, mas aí eu decidi fazer o magistério, porque sempre me atraiu nessa área da educação, gosto muito dessa área, né? Inicialmente, a minha escolha não foi licenciatura em matemática. Quando eu entrei na universidade, eu escolhi o curso de informática, mas por não conseguir vaga no primeiro semestre, eu fui para matemática. Depois surgiu vaga no semestre seguinte, mas eu gostei tanto do curso e da parte de licenciatura que resolvi ficar. E não me arrependo, eu acho que eu fiz uma escolha certa. Eu gosto muito de ser professora, de ensinar. Eu gosto da área de exatas, de matemática. Enfim, eu acho que eu escolhi o que eu realmente gosto de fazer. O que eu tenho a certeza que me influenciou a ter escolhido a profissão de professora, por minha mãe ter sido professora, minha avó era professora, e eu tinha sempre a oportunidade de estar visitando as escolas onde a minha mãe trabalhava. E eu achava muito bonita a maneira que ela trabalhava, naquela época a lousa toda colorida, né, para chamar a atenção dos alunos, e a interação que eu via sempre dela como professora com os alunos. Eu acho que isso foi um passo. Eu acho que os meus professores influenciaram muito na escolha.
né? Tive bons professores. E um filme em particular, Indiana Jones, cara. Ele era um professor de história também. Aquilo, vendo o filme, me influenciou muito, né? Outros filmes, né, que contam a história de professor, tipo A Sociedade dos Poetas Mortos. Então eu escolhi ser professora, né? Primeiramente pela afinidade que eu tenho em me comunicar em sala de aula com os alunos e principalmente pela afinidade que eu tenho e pela paixão que eu tenho pelos esportes. Por isso hoje eu só atuo na área escolar, não atuo em academia, até mesmo porque eu gosto desse contato diário com os alunos, né, em poder passar para ele um pouquinho para todos desse conhecimento que eu tenho aí na área, né, da educação física, que é o que me move, né, trabalhar aí com o ser humano, né, com o movimento. Porque terminei a faculdade e não tinha muito projeto de vida. Aí comecei a dar aula e me apaixonei pela profissão. E aí fiquei gostando cada vez mais, vendo a aprendizagem dos meus alunos e não quis mais sair. Com o tempo, eu prestei um concurso para coordenação, onde fui aprovada e resolvi tentar também. Aí também gostei e estou até hoje. Quando a escola foi mudar de projeto, né? Eu inicialmente achei que não iria ficar, mas fui estudar o projeto para ver o que essa escola estava oferecendo. E me apaixonei também pelo projeto. E eu sou assim, quando eu me apaixono eu fico para ver o que vai dar. Eu escolhi ser professora, primeiro porque já vem de dentro da minha casa. Minha irmã era professora, então eu já ia para dentro da sala de aula desde muito nova. Então essa escolha, essa paixão já vem desde antes de eu me formar como professora. Eu já estava dentro da sala de aula antes disso. E aí eu vi que o meu lugar era a sala de aula. Eu fiz um curso técnico, mas não gostei, não me encontrei nesse curso de contabilidade, vi que não tinha nada a ver comigo e fui fazer alguma coisa que tivesse a ver com lecionar. Eu queria ser professora, eu queria estar perto de crianças, perto dos adolescentes, que é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu me encontro, é um lugar onde eu ensino e aprendo ao mesmo tempo. E a minha paixão sempre foi essa, e eu quero sempre aprender, ensinar e aprender. Na verdade eu não escolhi ser professora, não foi uma opção. Eu trabalhava de enfermeira no posto de saúde, larguei o cargo para trabalhar no interior do Piauí, fiz um trabalho voluntário lá e como não deu certo de ficar lá, eu voltei. Daí quando eu voltei, eu tinha perdido meu cargo de enfermeira e eu fui dar aula. Aí eu comecei a dar aula, sofri bastante no começo, passei por muitas dificuldades, porque eu sempre fui muito tímida, não era muito de falar, não era muito de conversar. Então, aí eu fui pegando gosto, fui gostando de trabalhar como professora. Eu sou professora de sala de leitura, sou professora readaptada. Professora readaptada é que teve problemas na sala de aula, assim, com a saúde, fiquei doente e fui afastada. Então eu trabalho, né, em outro setor da escola. Então chama-se readaptada. Eu sou professor por seguinte motivo. Eu gosto de interagir com os alunos, certo? Estar perto dos alunos, de aconselhar, de explicar a física, porque para mim tudo é física, meu. Meu dia a dia é física, a minha vida é voltada para a física. Ser professora foi uma situação de necessidade. Eu trabalhava numa empresa e precisava estudar, fazer letra. E depois de me formar, foi uma necessidade ser professora, ter que me aperfeiçoar no trabalho. Depois de formada, surgiu a oportunidade de trabalhar na empresa e lecionar, que faltavam professores. Então, foi aí que eu descobri a minha vocação. Escolhi por ser professora, me identifiquei com a atividade e até então, 25 anos lecionando. Resolvi ser professora, acho que eu ainda estava na escola. Por quê? Quando eu estava lá na 8ª série, 7ª série, eu sempre gostava de matemática e essa professora sempre pedia para eu estar explicando, auxiliando meus colegas. Então daí eu achei que eu tivesse o dom para dar aula de matemática.
Então, quando eu já estava lá na 7ª, 8ª série, foi que eu resolvi que eu acho que eu me daria bem.